Estado do Ceará registra o segundo caso de varíola dos macacos. Campanha Junho Amarelo visa a conscientização da população sobre o câncer de ossos e a importância do diagnóstico precoce. Tribunal Superior Eleitoral registra 152 milhões de brasileiros aptos a votar. Número de dívidas entre idosos aumentaram no Brasil. A pauta é política, o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta segunda-feira. Tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite, eu sou Érica Prado e começa agora o União Brasil. A Secretaria de Saúde do Ceará confirmou o segundo caso da varíola dos macacos no estado. Quem tem mais informações é Tiago Oliveira. A Secretaria da Saúde do Ceará informou no último final de semana o segundo caso confirmado da varíola dos macacos no estado. O paciente tem 43 anos, mora no município de Russas e é do sexo masculino. O primeiro caso confirmado é morador do município de Fortaleza. No Ceará foram notificados 18 casos suspeitos, mas 8 foram descartados. Os descartados foram apontados em Fortaleza, com 2 registros, Caucaia, Maracanaú, São Gonçalo do Amarante, Caridade, Cedro e Ocara. Os outros 8 casos seguem investigação. Os investigados residem em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Guaramiranga. E ainda falando sobre a varíola dos macacos, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso no Distrito Federal. O paciente é um homem na faixa etária dos 30 anos com histórico de viagem internacional. De acordo com o Ministério, ele está em isolamento domiciliar. Julho é o mês da conscientização para o diagnóstico precoce do câncer nos ossos. O tumor ósseo equivale a 1% de todos os tipos de câncer. A campanha Julho Amarelo visa a conscientização da população sobre o câncer nos ossos e a importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo. O tumor ósseo é considerado raro e corresponde a 1% de todos os tipos de câncer. A União Internacional de Combate ao Câncer subentende que é só lesão maligna, tá? A palavra câncer é utilizada única e exclusivamente para lesão maligna. Câncer ósseo existem vários, desde as lesões metastáticas, que são as mais frequentes, aos tumores primários, que surgem do osso, tá? Esses são, em geral, os cânceres ósseos. Em criança existe um tipo de tumoração óssea primária, em adulto outro. Em adulto é muito mais frequente você encontrar os sarcomas, os mielomas, em crianças os sarcomas de Ewing, os osteosarcomas e etc. De acordo com o especialista, o câncer ósseo não tem como prevenir. Não tem como prevenir o câncer ósseo. Tem como você fazer um diagnóstico precoce, valorizar a dor da criança, valorizar as queixas que possam aparecer no aparelho locomotor, principalmente no esqueleto. Mas como prevenir, ter uma vacina ou tomar cuidado com determinadas coisas que possam levar ao câncer ósseo, com determinados sintomas, etc., isso não existe. O diagnóstico pode ser feito por exames de imagem, por exame anatomopatológico, que consiste na avaliação macro e microscópica de células e tecidos de biópsia realizada por um médico. O diagnóstico do tumor ósseo nunca é um diagnóstico individual. Geralmente esses diagnósticos saem de uma tríade que compõe um radiologista, um cirurgião ortopédico e um patologista, tá? Então sempre essa tríade é que vai fechar um diagnóstico em definitivo, tá? Por isso a dificuldade de se dar um diagnóstico rapidamente de um tumor ósseo, principalmente tumor ósseo maligno, que esse diagnóstico demora em torno de 10, 12 dias. Uma das ferramentas que auxilia no tratamento do câncer ósseo é a fisioterapia. A fisioterapia ela entra como uma ferramenta importante, auxiliando o tratamento do câncer ósseo. A nossa abordagem varia desde a analgesia, que é a diminuição da dor, o controle do processo inflamatório que está instalado, fortalecimento muscular,
ganho de amplitude articular, treino de marcha e equilíbrio, principalmente em pacientes idosos, para evitar quedas, fraturas, tudo de acordo com a necessidade de cada paciente. A fisioterapia prioriza o retorno desses pacientes às suas atividades de vida diária, melhorando essa funcionalidade, melhorando a qualidade de vida do paciente e promovendo que ele retorne às suas funções o mais breve possível. No Brasil, aproximadamente 278 mil casais em idade fértil não conseguem ter um filho. A fertilização é uma alternativa que os casais escolhem para construir uma família. No Brasil, aproximadamente 278 mil casais em idade fértil não conseguem ter um filho. De acordo com a Organização Mundial da Saúde e sociedades científicas, de 8 a 15% dos casais possuem algum problema de infertilidade. Esse fator é definido pela incapacidade de um casal conseguir alcançar a gravidez após 12 meses de relações sexuais regulares sem uso de contraceptivos. As dificuldades para engravidar atingem casais de todas as classes. A medicina reprodutiva é uma especialidade desenvolvida pela ciência para auxiliar na realização do sonho de ter um filho. Remédios Pacheco, especialista em reprodução humana, falou das dificuldades que normalmente casais enfrentam quando buscam uma gestação. As dificuldades mais comuns são, eu vejo mais em que a demora que esse casal tem em conseguir chegar ao médico especialista, tanto na rede do SUS, principalmente, como na rede privada. Na rede privada, eu vejo que o médico, o ginecologista generalista, fica segurando muito essa paciente, em termos de tentar fazer tratamentos que ele considera mais simples. Muitas vezes ele não investiga a paciente, sem saber nem a causa da infertilidade, ele fica tentando estimular a ovulação para fazer o que a gente chama de coito programado, sem saber nem a causa da infertilidade. Então, nesse meio, tem pacientes já de idade avançada, pacientes que têm endometriose e não são diagnosticadas, pacientes que têm trompas obstruídas ou que o fator é masculino, que o sêmen do marido é ruim. A ginecologista especialista em reprodução humana explicou o que corresponde ao tratamento da fertilização in vitro. A fertilização in vitro é um tratamento de reprodução assistida que a gente considera padrão ouro, que resolve a maioria dos problemas de reprodução assistida. A gente não diz que existe um tratamento que seja 100% de taxa de sucesso em reprodução, como também não existe nada que seja 100% de tratamento em medicina. Mas se a gente for comparar a taxa de sucesso da reprodução assistida, da fertilização in vitro, com a taxa de sucesso da gravidez espontânea para um casal que teoricamente não tem nada, a taxa de gravidez da reprodução da fertilização in vitro varia de 35% a 50%. De acordo com Remédios Pacheco, existe a fertilização in vitro a baixo custo e não tem diferença nenhuma da FIV convencional. Esse cadastro ele é feito pela internet. O casal se cadastra pela internet, tem os critérios de inclusão. Então, principalmente a idade da mulher, que ela tem que ter menos de 40 anos e tem um valor da renda do casal, que quando ele entra para se cadastrar tem lá todas as informações. Quando ele se enquadra nesse programa, o tratamento é mais barato. Ela não tem nenhuma diferença do outro tratamento que é feito para as mulheres que fazem a FIV a custo normal. Com mais de 1.000 pessoas inscritas, a ação já auxiliou no nascimento de mais de 100 bebês. O programa, pioneiro nas regiões Norte e Nordeste, tem uma média de 100 atendimentos por ano. E a seguir, a pauta é política e as novas regras do Instituto Nacional do Seguro Social. Nunes Marques determina que Marcos Duval se manifeste sobre execução obrigatória das emendas de relator em 2023. MPT faz inspeção na Caixa por acusações de assédio. Assuntos para a pauta é política. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, pediu informações para o relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2023,
senador Marcos Duval, sobre o texto aprovado na semana passada em comissão do Congresso. Isso porque a versão aprovada do projeto para o orçamento do ano que vem prevê o pagamento obrigatório das emendas de relator, que ficaram conhecidas como sendo o orçamento secreto. O ministro usou como base a lei do mandado de segurança e o prazo para manifestações é de 10 dias. E o Ministério Público do Trabalho fez na manhã desta segunda-feira uma inspeção na sede da Caixa Econômica Federal em Brasília. O procedimento serviu para entender a dinâmica de trabalho no banco e foi conduzido pelo Procurador do Trabalho, Paulo Neto. O órgão abriu na última quarta-feira uma investigação preliminar sobre acusações de assédio sexual envolvendo o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. A notícia de fato para uma apuração preliminar sobre as acusações foi instaurada por uma iniciativa do MPT a pedido de Paulo Neto. O órgão também deu 10 dias para Guimarães e a Caixa Econômica Federal explicarem relatos de assédio contra funcionárias. E segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o Brasil tem 152 milhões de eleitores habilitados para votar nas eleições deste ano, um aumento de 2,9% em comparação a 2020. O Tribunal Superior Eleitoral registrou no último sábado, dia 2 de julho, 152 milhões de brasileiros aptos a votar. O número é 2,9% maior que a quantidade de eleitores em 2020, quando foram registrados 147 milhões de pessoas aptas a ir às urnas. É o nível mais alto desde 2008, ano do primeiro registro histórico listado nas estatísticas do TSE. Nesses últimos 14 anos, o número máximo de eleitores havia sido alcançado em 2019, com 147,8 milhões. A maior parte da população habilitada ao pleito de outubro tem entre 45 e 59 anos. Entrou em vigor nesta segunda-feira as novas regras do Instituto Nacional do Seguro Social. Confira na matéria. Começa a valer nesta segunda-feira, dia 4, as novas regras do Instituto Nacional do Seguro Social relacionadas ao atendimento presencial nas agências da Previdência Social. As mudanças abrangem horários de abertura ao público, tipo de agendamento, o direito a acompanhante, a entrega de documentos e a validade de carteiras de identidade antigas. As mudanças ao atendimento nas agências da Previdência Social foram publicadas no Diário Oficial da União no último dia 29 de junho, na Portaria 1027. A partir de agora, o INSS deve aceitar o documento de identidade do segurado doente ou com mais de 60 anos no ato do requerimento. Além disso, as agências deverão funcionar por 12 horas diárias, com horário de abertura fixado entre as 6h30 e as 10 horas da manhã. Mas o horário de atendimento ao público em geral deverá começar entre as 7 e as 8 da manhã, funcionando por 6 horas diárias ininterruptas. O horário da tarde será dedicado a perícias médicas agendadas e a outros atendimentos internos. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza realiza uma ação com o objetivo de estimular as vendas na capital cearense. Quem traz mais detalhes é Nayara Mello. Com o apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, acontece a ação Centro Premiado até o dia 11 de julho, que vai sortear prêmios para os consumidores que comprarem nas lojas participantes. Essa é a 4ª edição da campanha, que tem o objetivo de impulsionar as vendas logo no início do segundo semestre. Assis Cavalcante, presidente da CDL, detalha os locais das lojas participantes e os prêmios que os consumidores irão concorrer. As lojas do centro, Monsenhor Tabosa e demais bairros podem participar desse grande evento. E os lojistas que vão ter dentro de suas lojas a campanha, sendo credenciados pela campanha, e os seus consumidores poderão participar desse grande momento. Serão 2 caminhões em prêmio, 5 bicicletas e 2 motos. Gilson Carneiro, diretor comercial de uma das lojas participantes, fala da expectativa para a campanha.
A expectativa é excelente. Devido à experiência de outras campanhas passadas, o aumento da minha venda nesse período de 1º a 11, eu estou contando de 30% a 35%. O diretor comercial também falou que a campanha impulsiona o comércio, aumentando significativamente suas vendas e relatou quais ações a loja realiza neste momento. Todas essas campanhas que nós participamos, já foram várias, umas 20 campanhas do CDL, todas elas têm um aumento significativo. Nós colocamos produto em promoção, certo? A gente feita a loja, a gente coloca, faz um encarte direcionado só para essa campanha, certo? Como também os produtos, a gente seleciona alguns produtos para colocar com a mais de desconto maior do que a gente pratica. Para participar da campanha, basta o consumidor realizar uma compra no valor de R$ 30 em uma das lojas participantes. A cada compra nesse valor, o cliente ganha um cupom. Em seguida, o participante precisa apenas fazer o cadastro no site da CDL Fortaleza. O sorteio será realizado no dia 21 de julho. E segundo uma pesquisa realizada pela Serasa, os idosos endividados estão aumentando no Brasil. O número de endividados acima de 60 anos cresceu entre 2021 e 2022, segundo dados da Serasa. Os números mais recentes de abril mostram que a lista dos devedores nesta faixa etária ganhou 751.745 pessoas em um ano, muito deles aposentados do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Ao todo, o país tem 66,1 milhões de endividados, recorde histórico da série iniciada em 2016. Antes, o pico do endividamento havia sido atingido em abril de 2020, com 65,9 milhões de devedores. Em abril de 2021, havia 10,7 milhões de pessoas acima de 60 anos inadimplentes. As dívidas atuais somam em média R$ 4.107,03. Neste ano, são 11,4 milhões, uma alta de 7%. Os dados mostram que houve aumento na inadimplência em todas as faixas etárias. O maior crescimento se deu no grupo dos mais jovens, de até 25 anos, com uma alta de 9%. E o segundo maior salto foi entre os mais velhos. E no próximo bloco, o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta segunda-feira. Vamos conferir o noticiário internacional com as imagens da Euronews. Um tiroteio num centro comercial de Copenhaga fez vários mortos. O incidente provocou a evacuação precipitada do espaço. Testemunhas dizem ter visto cerca de 100 pessoas a deixar o local. As autoridades dinamarquesas confirmaram a detenção de um suspeito, um homem de 22 anos. Uma onda de gelo, rocha e terra com 60 metros de altura e 200 metros de largura varreu a encosta e o sopé da montanha de Marmolada nos Alpes italianos. Há 6 mortos confirmados, 10 feridos e 20 pessoas foram dadas como desaparecidas. Um dos mais populares circuitos de escalada ficou completamente coberto. Entre as vítimas e os desaparecidos estão cidadãos de várias nacionalidades, incluindo italianos, alemães, tchecos e romenos. As autoridades prosseguem as buscas por sobreviventes, uma operação delicada devido à contínua queda de pequenos blocos de gelo. A Comissão Europeia diz que as deportações violentas e ilegais de imigrantes têm que parar depois de a Grécia ter sido novamente acusada de reenvios forçados. O alerta foi feito pela comissária europeia com a pasta dos assuntos internos Ylva Johansson, na sequência de uma reunião na semana passada com ministros gregos. A Grécia é acusada há anos de reenviar de forma ilegal migrantes a partir da fronteira com a Turquia e em mar.
As organizações não governamentais condenam a violência usada com o monitor Euro-Mediterrâneo de Direitos Humanos, alegando que em fevereiro foram encontradas 12 pessoas mortas na fronteira turca. Vamos conferir agora as imagens que marcaram esta segunda-feira. A Prefeitura de Natal decretou situação de calamidade pública por causa das chuvas intensas que caíram durante o fim de semana na cidade. Em 12 horas, a capital registrou mais da metade do volume de água esperado para todo o mês de julho. O grande volume de chuva provocou transbordamento de lagoas de captação de águas pluviais, alagamento de imóveis com perdas de pertences dos moradores, crateras abertas, rede de drenagem afetadas, deslizamentos em áreas de encostas, quedas de árvores e casas interditadas por conta do risco de desabamento. E o cardeal Dom Cláudio Rumes, arcebispo emérito de São Paulo, morreu hoje em São Paulo aos 87 anos. A informação foi confirmada em nota pelo cardeal Dom Odilon Scherer, arcebispo de São Paulo. Segundo a nota, ele morreu após prolongada enfermidade que suportou com paciência e fé em Deus. Nascido em Montenegro em 1934, Cláudio foi ordenado sacerdote em 1958 e sua ordenação episcopascal ocorreu em 1975. Foi bispo diocesano de Santo André, arcebispo de Fortaleza e arcebispo de São Paulo. Dom Cláudio, como era conhecido, foi um dos arcebispos mais reconhecidos entre 2006 e 2011. Trabalhou ao lado do Papa Bento XVI em Roma como prefeito da Congregação para o Clero, onde permaneceu até ser substituído por limite de idade no final de 2010. E fica por aqui o jornal desta segunda-feira. Se você quer ver o seu assunto ou a sua sugestão no nosso jornal, tem várias formas de participar. Seja pelo nosso Facebook, Instagram, nosso WhatsApp, nosso canal do YouTube ou nosso e-mail jornalismo@redeunião.com.br. Sua sugestão pode estar aqui no União Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.